E olha só, hoje, 26 de janeiro, é celebrado o Dia da Gula. Essa data serve de alerta sobre distúrbio alimentar. E é sobre isso que vamos conversar agora com a psicóloga Itauana, que está aqui conosco. Seja muito bem-vinda ao Ver Mais, Itauana. Obrigada, boa tarde, Renata. Nós que agradecemos. Então, vamos começar explicando essa relação entre a gula e a compulsão alimentar. Então, é bem interessante a associação que as pessoas geralmente fazem, né, dessa questão. Por quê? Né? A gula a gente entende que é o excesso de ingestão alimentar, né? A gente fez um excesso alimentar, né, nos episódios que tem gula. O interessante é a gula tá associada também à questão de prazer, né? Por isso que a gente fala que é um dos pecados capitais, Sim. né? Bem interessante por causa disso, né? Do excesso e do prazer. No entanto, quando a gente pensa em transtorno, né, compulsivo alimentar, a gente faz essa associação com a gula por causa que um dos sintomas desse transtorno é o comer excessivo, né? É comer mais do que era necessário. Um dos sintomas, você diz, né? Quais são os outros sintomas da compulsão? A gente tem vários, né? Mas a gente precisa basicamente cuidar isso, a questão da ingestão, né? Ser muito maior do que o necessário, a questão também de causar um sofrimento e prejuízo na pessoa. Então, a questão não é, fui numa festa, me excedi, né? É uma questão assim que isso ocorre com mais frequência e eu sofro com isso, né? A questão assim da pessoa ter um sofrimento muito sério em relação à alimentação dela. A questão também que a gente precisa cuidar é que a frequência dos episódios de compulsão, a gente tem que preencher o critério de pelo menos ocorrer um episódio por semana no período de 3 meses. Então, a gente não tem como dizer, já tô com transtorno porque eu tive um episódio de gula, né? Então, a gente tem muitas dessas diferenciações. Então, assim, o critério, o básico pra gente começar a pensar na questão do transtorno, começa por aí, né? Então, uma vez a cada... Pelo menos uma vez por semana no período de 3 meses, né? Então, assim... E quando essa uma vez já está ali nas 3 refeições, por exemplo, né, ao longo do dia, então realmente o caso já está bem agravado. É bem interessante, porque assim, uma pessoa que tem o transtorno pode consumir num único episódio cerca de 14.000 calorias. Nossa! Isso é o suficiente para uma pessoa ter a manutenção da vida dela por uma semana, né? Tudo isso de calorias. E Itauana, o que seria então melhor para a gente compreender essa nossa relação com a comida? O que seria saudável do ponto de vista mental? A gente tem 3 perguntinhas chaves para começar a perceber como está a nossa relação alimentar, né? A questão é o que eu como, né? De que forma que eu estou fazendo a minha alimentação e aonde, né? Quando a gente começa a entender as respostas dessas perguntas, a gente começa a ter uma base para entender o quanto isso está mais próximo de uma relação saudável com a alimentação ou mais prejudicial. Existe uma faixa etária que sofre mais dessa questão da compulsão? Existe um período na vida em que a gente declina mais para que isso aconteça ou não? Existe sim, tá? A adolescência é o fator quando a gente começa a perceber os transtornos alimentares em relação ao transtorno de compulsão alimentar. A adolescência é um período muito crucial para identificar isso, né? A gente tem várias questões da adolescência que auxiliam, né, fatores de risco, como a mídia, né, na questão de desenvolver o transtorno. A gente sabe que o transtorno é uma questão multifatorial, mas a gente também tem dados, né, de a mídia ser um fator de risco. Esse transtorno compulsivo alimentar, ele é relacionado a outros transtornos?
Em que sentido, desculpa? Você tem algum tipo de um outro transtorno, então para você tentar sair daquela situação, aí você vai e desconta na comida. É sempre esse viés de você querer descontar em um outro lugar, não se cura de um, então vai lá e vai a outro. Não necessariamente, tá? O que a gente fala é em questão de comorbidades. Poder existir outros transtornos mentais associados ao de compulsão alimentar, né? Principalmente a gente tem hoje a questão da associação com depressão, transtornos ansiosos e a bipolaridade. Em menos casos, mas também a questão do uso excessivo de substâncias, dependência, tá. né? E a relação da compulsão alimentar com a obesidade existe? Existe sim, tá? Mas é mais no sentido de muitas pessoas que apresentam a questão da doença da obesidade também poderem ter a questão do transtorno de compulsão alimentar, né? Mas a gente tem muitas diferenciações em pacientes que não têm o transtorno, né? Por exemplo, o paciente obeso que vai ter o transtorno também compulsivo alimentar, o sofrimento dele, né, a obsessão dele em relação ao peso e ao corpo e o sofrimento em relação a isso é muito mais grave em relação ao paciente que não tem o transtorno, só a questão da doença da obesidade. E essa questão da compulsão alimentar também desencadeia muitos problemas mentais e físicos, né? Muitos, tá? A gente tem dados, né, em relação a vários fatores, autoestima, vida sexual, a questão gastrointestinal, a gente, assim, até a questão de diabetes, né, então cardiovascular, é uma infinidade, é uma lista que só até cresce. Porque um problema vai puxando o outro, exatamente. Né? E essa questão do distúrbio também acontece no período da infância, né? É possível sim, tá? É menos recorrente, porque a criança ainda está aprendendo a questão da alimentação como um fator de risco, né? Também para o desenvolvimento do transtorno alimentar, independente de qual. É a questão familiar, né? Se um dos genitores possui já o transtorno alimentar, tem maior probabilidade de a criança já apresentar, né? Então, o quanto os pais precisam estar atentos para eles e também a questão da criança, do comportamento alimentar da criança. Por isso que é tão importante o acompanhamento, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa importância, sobre essa busca que, quando isso acontece da compulsão, acho que liga aquele sinalzinho de alerta que não é só a fome, né? A gente precisa cuidar da mente, né? Exatamente, porque quando a gente fala de transtornos mentais, né, a gente tem a questão do comportamento, né, quando a gente fala da questão alimentar, mas o sofrimento psíquico, né, é muito grande, porque a pessoa tem distorções cognitivas a respeito, né, da alimentação, do corpo, do peso, né, então por isso a questão do sofrimento intenso. Então a inteligência emocional, se a gente puder usar essa palavra, ajuda demais, né? Auxilia muito, né, até para você começar a ter essa percepção do quanto você pode estar caindo nessa situação de desenvolver o transtorno. Mas nada que não possa ser resolvido, né? Isso é só procurar um profissional, o profissional correto, né? Exatamente. Para que dá tudo certo. Não é isso? Itauana, muito obrigada. Obrigada a você. Por participar aqui do Ver Mais e até uma próxima. Até.